Oi, eu sou o Alan, esse é o Fé, a fraternidade e a esperança. E hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente. A gente vai fazer essa live aqui de maneira só, né? Pelo menos da parte do que tange o pessoal encarnado aqui participando. A gente conta com a participação dos nossos amigos espirituais e também com a participação de vocês aí que também assistem e participam juntamente conosco nessas lives do domingo, né? Esse domingo em específico a gente não vai estar falando sobre o Evangelho no, no nosso quadro costumeiro, né? Que seria o Evangelho tá vivo. Esse domingo a gente vai falar sobre 3 princípios do Espiritismo. Então, a gente vai tentar conversar, refletir um pouco mais sobre esses princípios do Espiritismo, né? Sobretudo do Espiritismo em Cristo, né? A religião espírita à luz dos ensinamentos cristãos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acredito que vai ser muito vantajoso para nós, mesmo que às vezes possa ser tratado como um tema mais básico. A gente vai fazer questão de aproveitar esse nosso domingo de hoje para falar sobre ele. Então, os princípios do Espiritismo, os princípios básicos, são 3, né? É a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação entre os seres desses mundos, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a reencarnação. A reencarnação, ela, ela é para nós, os espíritas, considerada como um dos maiores métodos de funcionamento da justiça divina, porque todos nós temos a consciência de que já erramos o suficiente para que não consigamos de uma vez só resgatar todo esse débito. Então, a reencarnação, ela seria uma maneira da espiritualidade superior, da justiça divina, nos proporcionar novas oportunidades a fim de que voltemos aqui a esse mundo, à Terra, encarnados, na condição de aprender e de resgatar os nossos débitos do passado. Pensamos que talvez a reencarnação possa responder muitas das dúvidas que às vezes a unicidade da existência não responderia. Muitas das nossas dúvidas no que tange, por exemplo, as injustiças que assistimos acontecer aqui no plano terreno, são respondidas pela reencarnação, porque às vezes nós temos uma visão limitada para poder julgar o que está certo ou o que está errado. Às vezes temos a percepção que estamos certos e não estamos, porque temos normalmente uma ligeira parcialidade para avaliar a nosso favor determinadas circunstâncias. Então, assim como às vezes a gente grava a nossa voz num gravador, né? Sobretudo agora com esse tanto de aplicativos que a gente pode usar, por exemplo, o WhatsApp, a gente grava uma mensagem de áudio para outra pessoa, quando a gente ouve a nossa própria voz, a gente até estranha, né? A gente pensa, mas essa voz não é a minha voz eu converso desse jeito, né? Então, da mesma maneira, às vezes a gente é parcial sobre as nossas próprias atitudes. Então a gente de dentro não percebe, mas de fora talvez um outro possa até perceber que em determinados momentos
que a gente pensa estar coberto de razão, na verdade nos falta algum entendimento, né, naquela circunstância. Então, não temos com isso capacidade de julgar nem mesmo aos nossos atos, se estamos certos, se estamos errados. Além do que, temos ainda outro perrengue, que é o fato de que a nossa visão de tudo que está acontecendo, aliás, o que para nós é tudo, é apenas um fragmento na cortina da eternidade. Não temos conhecimento suficiente sobre o que se passou para que cheguemos aonde estamos, né? E menos ainda, o que é que vamos passar para moldar o suficiente as nossas capacidades morais, intelectuais e espirituais. Dessa forma, fica cada vez mais difícil de estabelecermos um ponto para julgar se está certo ou se está errado alguma circunstância que chega até nós. Então, vemos através da reencarnação a oportunidade que todos nós estamos aqui encarnados nesse momento, né? Não é por acaso que estamos reencarnados nesse momento histórico, né? É um momento histórico para todos que estão aqui encarnados. Não é por acaso que estamos reencarnados entre esses nossos familiares, entre essa vizinhança. Imagine quantos lugares do mundo você poderia ter reencarnado. Você reencarna aí, onde é que você está. Então não seria por acaso. Uma justiça soberana não cometeria erros ou deixaria a cargo da negligência, do acaso, escolher aonde é que essas vidas seriam colocadas, onde é que seria montada essa coletividade. Tanto faz se ela é familiar ou não, se ela é do estudo, da escola, do trabalho, enfim, não seria obra do acaso. Até porque o acaso não existe. Se ele existisse e fizesse alguma coisa, ele deixaria de ser o acaso, né? Então, quando a gente tem todas essas métricas para poder mensurar o quanto estamos limitados do ponto de vista de não conseguirmos sequer entender ou justificar a nossa razão de estar aqui, como é que poderíamos, de alguma forma, fazer isso com o próximo, cujo qual não temos qualquer informação suficiente para poder julgá-lo. Não sabemos o seu passado, os seus interesses, as suas atitudes e o que nós poderíamos fazer com tais informações, sendo que nem com a nossa própria vida, às vezes a gente tem a égide suficiente para guiá-la no caminho correto. A reencarnação, ela nos permite, portanto, apesar de não parecer a curto prazo, mas ela nos permite o parcelamento do nosso débito, né, com a conta celestial. Chico Xavier dizia assim que, ainda bem, que o que nos guia e o que nos mantém aqui na Terra é a misericórdia divina. Porque se fosse a justiça, nós não aguentaríamos pagar esse débito. Os nossos débitos, os nossos erros, eles ainda contabilizam muito mais do que imaginamos. Portanto, essa misericórdia a qual rogamos nesse momento em que estamos em prova é parte fundamental para que a gente consiga caminhar mais ou menos relativamente em busca de um aprimoramento espiritual. Quando a gente percebe que o nosso julgamento ultrapassa os limites do que conseguimos entender, é a mesma maneira que a espiritualidade olha para nós, né? Entendendo que somos ainda tão falhos
E muitas das vezes focamos no erro alheio, ao invés de focar nos nossos próprios erros, na nossa própria corrigenda. Afinal de contas, eu não consigo mudar o próximo. Eu não consigo sequer mudar porque o próximo age sobre mim, mas eu consigo mudar como é que eu vou reagir àquilo que o próximo me fez. E é aí que a gente tem que pegar, né? No que está nas nossas mãos e no que conseguimos, de fato, entender, manobrar, melhorar, reduzir, né, essa dor e essa pena. Então, com esse histórico todo de erros e débitos, né, que ainda carregamos, a gente fala muito que não se colhe o que não se plantou. E esquecemos que não existe um tempo certo para plantar e um tempo certo para colher. Nós estamos simultaneamente colhendo, mas também plantando. O movimento ele é simultâneo, porque ora, se você não planta nada agora, o que você vai colher lá na frente, não é? Então, para isso nos traz então esse dogma da reencarnação, para que a gente entenda que não basta imaginar que estamos aqui só pagando o débito. Nós estamos aqui pagando o débito, mas refazendo relações, refazendo atitudes, angariando e adquirindo conhecimentos para que a gente consiga plantar enquanto a gente colhe, para que no futuro, quem saiba, a gente consiga colher algo melhor do que hoje, né? Então, seria o mecanismo da justiça divina, a reencarnação nesse âmbito, porque ela nos permite regressar à Terra, regressar a esses mundos ditos de provas e expiações, a fim de que, sem precisar que esse débito seja saldado de imediato, a gente consiga, pouco a pouco, né, vagarosamente, conquistando essa nossa independência dessa dívida kármica que carregamos no decorrer das nossas existências. Outro fator que justificaria essa justiça divina diante da reencarnação, da pluralidade das existências, ou seja, a vida não termina junto com a carne, com a matéria, né? Seria o fato de que muitas das vezes vemos sofrimentos, não vamos nem entrar no mérito dos adultos, como dizia Chico, vamos trazer para o lado das crianças somente, que fica mais fácil o entendimento, mas vemos sofrimentos em crianças em tenra idade, sofrimentos incompatíveis com a justiça divina. Porque num período tão pouco de espaço de tempo que esse ser está reencarnado, já vemos alguns sofrimentos que não são compatíveis com um Deus justo. Se a gente analisar apenas uma encarnação, uma única existência na carne, né? Então, às vezes, quem sabe, não seria metodologias que o próprio espírito, em condições de escolher, em consciência suficiente para escolher alternar essa vinda para a Terra, para que assim consiga melhorar algum de suas falhas, né? Conseguir de fato resgatar algum de seus erros. A gente vê também na questão que envolve as próprias e tão grandes, né, diferenças de oportunidades que encontramos aqui na Terra. Nós percebemos, por exemplo, aqueles que tanto e tanto batalham, tanto lutam e que parecem não saírem do lugar. Em contrapartida, observamos aqueles que já nasceram numa condição que lhes permitem um grande adianto, uma vantagem tremenda sobre aqueles outros que estão também tentando, se esforçando, se capacitando, lutando, mas que as próprias condições em que vieram não lhes permitem esse êxito nos campos até mesmo materiais.
por que não dizer materiais também, né? Então são várias as circunstâncias que, se a gente avaliar... boa noite, Priscila. São várias as circunstâncias que, se a gente avaliar o contexto de uma existência apenas na carne, a gente acaba caindo em contradição com a justiça divina. A gente precisa entender que Deus é justo, bom e misericordioso, mas que com apenas uma existência seria um pouco discrepante entender essa justiça a qual a gente tanto fala, não é? Então vem a reencarnação para permitir que o espírito retorne à Terra e, o quanto possível, anule o mal que fez com o bem que agora está fazendo. Aquele, portanto, parente difícil, muitas das vezes é nada mais, nada menos do que alguém que foi fruto de um relacionamento falido de outras existências e que agora volta na condição de um parente, na condição de um próximo, para nos despertar o amor, a empatia, a compaixão, que por a gente mesmo não conseguiríamos despertar. Então, no plano espiritual, começa um movimento, né? Um movimento enorme, diga-se de passagem. A gente está percebendo aí, por exemplo, sobre a dificuldade de reencarnar aqui no plano terreno, porque começa-se um movimento enorme de reencarnação lá em cima, nos planos superiores, aonde o espírito é preparado para essa missão, onde ele é preparado para receber a sua parentela, aqueles que vão compor o seu ciclo de relacionamentos durante a encarnação vigente. E não é nada fácil, nem para o espírito e nem para a equipe que o assiste. Muito dessa equipe vai assistir ele até o seu desencarne. Essa equipe, ela vai ficar muito feliz quando ele consegue as pequenas vitórias naquele plano que ele veio para executar. Ela vai ficar muito triste quando ele falhar nesse plano, porque é um trabalho muito grande, intenso, né, e constante, porque está ali todo dia aquela mesma equipe esperando esse resultado, né, em prol da evolução desse espírito, a verdadeira caridade genuína. Muitos deles, inclusive, se propõem e conseguem, de fato, reencarnar nesses círculos de relacionamento a fim de ajudar esse espírito. Vemos, por exemplo, naquele livro, no filme, né, também depois virou filme, Nosso Lar, a gente vê quando a mãe de André Luiz, ao visitá-lo na colônia, ele indaga para ela: "Mas onde está meu pai?", né? E aí ela fala que o pai dele está em condições ainda de sofrimento, em outros mundos de sofrimento. E aí ele pergunta: "Eu posso fazer alguma coisa para ajudá-lo?" E ela fala: "Não, não dá. Ele está num momento que não tem como chegar até ele, né? Momento certo, quem sabe a gente pode ajudá-lo." E aí ela até indaga sobre isso. Ela fala assim: "Estou pensando numa nova oportunidade na Terra. Quem sabe eu consiga o auxiliar. Quem sabe eu consiga reencarnar junto a ele, formarmos novamente uma família." Um espírito que, por exemplo, no caso da mãe de André Luiz, já estava evoluído o suficiente para habitar esferas superiores, não precisaria de passar novamente por essa trabalheira que é aqui o plano terreno, né? Mas ela se propõe a isso. Por quê? Porque faz parte da parentela espiritual dela, ela se preocupa com ele, ela diz sobre ele, sobre seus erros, que não é capaz de enumerar os erros, né? Não é capaz e nem tem necessidade, desejo de enumerar os erros dele, mas ao mesmo tempo ela é muito clara em dizer que ainda sente amor verdadeiro por ele, né? Amor verdadeiro de tal maneira que se propõe a voltar à Terra para poder novamente constituir uma família e, quem sabe, o auxiliar, né, na caminhada espiritual dele. Então a reencarnação é essa oportunidade que todos temos, ela é uma das bases do
do Espiritismo, né? Ela, na verdade, a própria doutrina espírita, ela se equipara, às vezes, em muitas outras qualidades, defeitos, vamos dizer assim, né? Daqueles que dirigem, né? Aqueles que estão encarnados, porque, como diz o outro, né? Onde é que tem a mão do homem, provavelmente vai ter erro, né? Porque o homem está em estado de erro, né? Mas a doutrina espírita, ela se equipara em muitas propriedades a outras doutrinas, né? A outras religiões. Mas esse é um fator que às vezes não são todas as religiões que são habituadas a utilizá-lo, né? A reencarnação. Lógico que a doutrina espírita não é a única doutrina, a única religião, né? Existem várias outras religiões, né? Só que de diferentes formatos, né? Também pregam a reencarnação, a volta do espírito à Terra, né? Mas a doutrina espírita, talvez seria um diferencial que é pregado nela, é que a volta do homem à Terra é tão somente para burilar o seu espírito, para que ele consiga resgatar débitos do passado e adquirir novas virtudes, né? Aos poucos ele limpando essa túnica eterna de erros, né? Que a gente vem cometendo em todas as épocas que passamos por aqui na Terra anteriormente. Então tá aí o primeiro princípio da doutrina espírita, que seria a reencarnação. Então a gente tenta já passar para o próximo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Como eu disse anteriormente, agora sobre o caso, né, da mãe de André Luiz, no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, ela não mora em Nosso Lar, ela não é habitante da colônia, ela já habita esferas superiores, né, o que já nos dá clara referência que existem mundos mais superiores do que o nosso. Ela é uma habitante de tais mundos. E então ela visita o filho na colônia Nosso Lar, que é uma colônia próxima aqui à Terra. Ela visita o filho e nesse momento a gente já percebe que ela vem dessas esferas superiores. Nesse livro também é narrado vários outros personagens, né, desses outros mundos mais superiores. E esses mundos superiores eles não precisam de dor para ensinar. O espírito está numa condição menos densa, né? Menos anímica, menos material, né? Do que aqui na Terra. Por quê? Porque eles não precisam da dor, eles não precisam do sofrimento para poder aparar estas. A gente ainda, infelizmente, embora a humanidade tenha saltos incríveis, né, na evolução, se a gente for comparar toda a história da humanidade, até parece que não, né? Às vezes a gente fica sabendo umas notícias que parece que está andando para trás, mas não tem como andar para trás, né? A caminhada rumo à evolução, ela não é retrógrada, só parece. Não estamos retrocedendo, né? Às vezes, dependendo do jeito que a gente recebe algumas notícias, parece que sim, mas não, né? E nessa caminhada sempre para frente, né, de evolução, de progresso da humanidade, a gente percebe que em determinados momentos a própria condição do ser, né, não permitia que ele fosse muito além do que se esperava naquele momento, né? O que nos dá uma carga de responsabilidade tremenda vivendo nos dias de hoje, porque se o ser hoje encarnado está em sua melhor condição, nós temos que convir que nós também habitamos o mundo na melhor condição que ele está. Não teria como, por exemplo, cobrar da gente o que é cobrado hoje há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Então é preciso que a gente entenda esse movimento, né? Que a Terra realmente está vivendo esse movimento de melhora, ainda bem, né? Mas que se a gente não souber aproveitar esse momento, pode ser que a gente esteja desperdiçando uma valiosa oportunidade. Porque a Terra, cada vez que
acontecem esses acontecimentos mundiais, ela dá claras demonstrações de que o mundo está mudando, ele está passando realmente por essa transição. E essa transição não está acontecendo somente da porta para fora, ela vem da porta para dentro também, sobretudo para dentro da gente, né? E cada vez que passa, vai se afunilando e vai ficando mais difícil ainda reencarnar na Terra. A gente já percebe uma grande diferença nas crianças que estão nascendo agora entre nós, né? Crianças muito mais espertas, né? O que demonstra de fato essa mudança, esse paradigma terreno. Para que não seja preciso a gente ser subtraído da crosta e levado para um lugar mais denso e com mais sofrimento ainda do que existe aqui na Terra, teremos de fato que nos adaptar às mudanças e fazer o nosso melhor. Dr. Hansen, ele nos diz sobre esse tal planeta, né, que tanto estão falando, né, especula-se, conversa-se muito sobre esse novo planeta, que é mais inferior do que a Terra, e que para lá estão indo grande parte daqueles que já não conseguem mais, pelo nível moral, reencarnar na Terra. Esse planeta, ele é muito mais sofrido, mais dolorido, né, da existência lá. As pessoas saem daqui, são subtraídas